A medicina evoluiu durante as guerras. A aviação passou a ser uma realidade, a energia nuclear passou a ser a realidade. Tudo aquilo que estava meio parado nas bancadas das empresas, durante a guerra você tinha que ser rápido, eficiente, e daí tudo que podia fazer para diminuir o tempo de produção de navios, caminhões, tanques, submarinos, era empregado. Não tinha desculpa. Temos que fazer porque se antes eu levava 5 anos para fazer um submarino, eu tenho que fazer esse submarino em um ano e meio, senão, na hora que eu terminar o submarino, meu país já está destruído. Armas, resultado, as armas passaram a ser cada vez mais eficientes, e ao mesmo tempo em que a arma é eficiente, ela exige que a produção seja mais eficiente. Então, eu quero acertar meu inimigo, então eu tenho que desenvolver ferramentas, maquinários que produzam armas mais precisas. Surgem novas máquinas. A computação sai dos laboratórios e entra para a realidade num determinado momento. E assim por diante. Então, numa sequência, a tecnologia leva a aumento de produtividade. Produtividade é a relação entre o que você produz por unidade de tempo, ou de dinheiro, ou de pessoa. É uma relação. Produção e um denominador. Pode ser dinheiro, tempo, pessoas, e assim por diante. Lucro. Esse aumento de produtividade leva a empresas de sucesso e leva a empresas fracassadas. Essa verificação do porquê empresas foram bem-sucedidas e porquê empresas foram fracassadas é que dá origem ao marketing. Então, o que quer dizer o marketing? O que fez as empresas crescerem e o que fez outras empresas falirem. Então, os pesquisadores foram ver por que essa empresa cresceu. E daí levantou as características dessa empresa. Por que essas empresas faliram? Foi lá e levantou características, comparou e falou, para a empresa sobreviver no mercado competitivo, ela tem que seguir esses parâmetros aqui. Certo? E falaram, isso aqui é um novo conhecimento que, no mundo competitivo, é necessário praticar para ganhar a competição. E deram o nome de marketing. Então, marketing surgiu disso. O que levou empresas ao sucesso e o que levou empresas ao fracasso. Levantou as melhores práticas que levaram ao sucesso e deu o nome de marketing e disse: isso faz a diferença no mercado competitivo. No Brasil, o Brasil ele tem uma característica peculiar, né? Até 1930, praticamente, a gente era dominado por uma oligarquia agrária, né? Mais especificamente em 20, 25 até 30, a gente vivia a época do café, né? Era o ouro negro brasileiro, que a gente já tinha tido antes, desde a colonização, época do açúcar, época do algodão, a retirada de ouro do Brasil e tal. No início do século XX, a gente vivia a oligarquia agrária produtora de café. O Brasil não tinha empresas, o que tinha era muito pouco. Tem um grande nome para ser conhecido e estudado, que é o do Barão de Mauá, que com a iniciativa empreendedora dele, ele chegou a ser mais rico no Brasil do que o próprio Dom Pedro II.
mas era um caso à parte. O Brasil era uma classe alta, 1% da população classe alta, grandes proprietários de terras, e o restante era classe baixa. O Brasil não tinha classe média, né? A burguesia da Europa ainda não tinha chegado no Brasil. Então, existia a política do café com leite. Um mandato presidente era de Minas, representando o leite. O outro mandato era um presidente de São Paulo, representando o café, que era o nome dado café com leite. Em 29, nós tivemos uma crise na Bolsa de Valores americana. E todos os ativos, todos os produtos perderam valor. E o café não foi diferente. O café despencou de preço. E o Brasil, para não ir à falência, vai e destrói as plantações de café, os estoques de café, para diminuir a oferta de café no mercado e segurar o preço do café num preço adequado. Então, vamos entender isso. O café era vendido por 100, por exemplo. Teve a crise na Bolsa, pela oferta de café e pelo número de pessoas que queriam comprar, esse café ia cair de 100 para 10, por exemplo. Como é que você faz? Ainda tem um pessoal mais rico, da pirâmide social mais rico, que pode pagar o 100 no café. O que o governo faz? Ele vai, destrói o estoque e as plantações de café para diminuir a oferta de café. Então, se tinha café para atender toda uma pirâmide aqui, eu diminuo o estoque para atender um pessoal da parte mais de cima da pirâmide e manter o preço nos R$ 100. Para, na retomada do mercado, o café estar no preço que ele tinha antes da queda do mercado. Só que, com isso, por exemplo, o Vale do Paraíba era produtor de café, só que não tinha a mesma produtividade do Oeste Paulista, que tem a terra roxa. Então, aqui no Vale do Paraíba, todas as plantações de café foram queimadas. Certo? Então, aquelas famílias tradicionais que dominavam o café no Vale do Paraíba, de repente, perderam toda a sua produção, toda a sua riqueza. Com isso, um grupo que questionava a política do café com leite, que era liderado pelo Getúlio Vargas, consegue ganhar a eleição em 30. E aí, como a oligarquia cafeeira queria voltar para o poder, o café com leite queria voltar para o poder, o Getúlio Vargas teve que estimular a indústria. Então, a indústria brasileira, ela não é resultado de empreendedores, como era, por exemplo, o Barão de Mauá. É uma indústria patrocinada pelo governo e protegida pelo governo. Então, o Brasil, até os anos 90, de 30 a 90, o Brasil não tinha concorrência no mercado. Tinham poucos fabricantes e produzia bens só para 10% da população. Então, você olha lá, até os anos 80, final dos anos 80, o Brasil tinha 4 montadoras de carro. Volkswagen, Ford, GM e Fiat. E esses dividiam o mercado em 4, cada um ficava com um quinhão, e eles produziam a quantidade de carro que eles achavam que vendia e punham um preço lá em cima, para pegar a parte mais alta da pirâmide, que era quem tinha mais dinheiro. Então, o carro brasileiro era caro e não se comparava com os carros de outros países. Inclusive, quando o Fernando Collor de Mello ganhou a eleição, ele chamou nosso carro de carroça,
Ele não estava errado. Porque você ia comprar um carro, por exemplo, até os anos 80% do mercado de carro no Brasil era do Fusca. E o Fusca não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, era um carro básico. Se você quisesse um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, você pagava uma fortuna no Brasil. Não existia. Então, essa falta de concorrência, né? Você tinha 4 fabricantes de carro, a fabricante de brinquedo, a Estrela dominava 90% do mercado. Tinha a Troll, que tinha 5%, e a Bandeirantes, com 3%. Produto de limpeza, você tinha 2, 3 fabricantes. Era Unilever, Minerva, não tinha concorrência. No mercado que tem poucos concorrentes, esses concorrentes acabam sendo parceiros. Eles conseguem se juntar e definir as regras do mercado. É chamado de o mercado de oligopólio. Monopólio, mono é um, você tem um que domina o mercado. Oligopólio, poucos. Tanto o monopólio como o oligopólio não é um mercado competitivo. No Brasil, nós temos um exemplo de monopólio legal. Existe uma lei no Brasil que só a Petrobras pode beneficiar petróleo. Então, não existe concorrência para a Petrobras no Brasil. Ela tem um monopólio. Se no slide anterior aqui eu falei que a origem do marketing está associado à concorrência e no Brasil não tinha concorrência, então, no Brasil, até os anos 90, fechado para concorrência internacional, não tinha marketing. Nós tínhamos, sim, ganhávamos prêmio e tal, pela propaganda que a gente fazia. Né? Então, nós tínhamos uma área de publicidade e propaganda forte. Mas o que servia essa propaganda? Eram os chamados marqueteiros, né? Era só para estimular a demanda das pessoas, para fazer a pessoa deixar de comer muitas vezes para ter uma televisão em casa. Tem até uma crítica desse conceito, né, que é marketing societal, que é a preocupação dos males que o marketing acaba causando para as pessoas. Um dos exemplos clássicos são os fast food, né, que por meio do marketing toda criança é levada a gostar de McDonald's, e daí quando você vai olhar a consequência disso, Estados Unidos, que é a fonte primeira dos fast food, tem o maior índice de obesidade mórbida do mundo. Quem tem a oportunidade de ir na Disney, por exemplo, você vê um monte de pessoas obesas, inclusive na entrada da Disney tem aluguel de uns carrinhos elétricos para o cara circular no parque sem andar pelo parque. Certo? Então, o marketing societal mostra que, nem sempre quando o McDonald's está fazendo a propaganda, ele está pensando no bem futuro das pessoas. Ele pensa na satisfação daquele momento. Mas a consequência daquele hábito de refrigerante, pão, batata e tal, leva a um consumo desproporcional de comida e totalmente desbalanceado, que leva à obesidade mórbida. Certo? Então, olha lá. Até os anos 90 no Brasil, marketing era sinônimo de propaganda. Tanto que eu trabalhei em empresas em que, quando você perguntava para o diretor de marketing da empresa o que era marketing, a resposta dele era: marketing é vendas, marketing é promover junto ao cliente para que o cliente compre o produto.
E, na verdade, isso é o composto promocional do marketing, não é o marketing como um todo. Nós vamos ver isso aqui no nosso curso. Dentro dessa linha, as empresas se beneficiam na relação com a concorrência devido às características únicas que ela tem. Então, olha só, eu tenho que buscar ter diferenciais, ser diferente dos meus concorrentes, porque é isso que vai me diferenciar. Lembra que na aula passada, na segunda-feira, eu falei, ó, assim como o web designer, que quando começou a ter essa profissão, aquele que era da área de informática ou que era da área de publicidade, e que o que era de informática aprendeu um pouco de publicidade, de parte de visual, até de design, né? E o que era dessa área aprendeu um pouco de informática e criou essa nova profissão. Esse diferencial de saber transitar nas duas áreas fez com que tivesse muitos caras que ficassem ricos, milionários, porque eles tinham características únicas em relação à concorrência que faziam com que eles fossem diferenciados e, por isso, recebessem mais pelo serviço prestado. À medida que você perde essa característica única, porque o concorrente copia a sua característica, você deixa de ter esse diferencial competitivo e perde valor. Então, olha lá, a capacidade de criar valor por referência, marca, exclusividade do marketing, leva a diferentes preços para produtos semelhantes ou equivalentes. Aqui, eu sempre gosto de dar um exemplo que fica claro para todos aí, dá para vocês irem sábado lá no mercado e verificar isso. Né? Calça jeans. Né? Nós não estamos na aula presencial, mas eu sempre bato um olho na sala e vejo lá que cerca de 70%, 80% dos alunos estão usando algum brim como calça. A origem da calça jeans foi versatilidade. Um cara pegou lá lona, né? Trabalhava em mina e tal, pegou lona e cortou e fez calça, na verdade fez macacão na época. E aquilo lá era versátil, porque você lavava, pendurava, não precisava passar nada, punha no corpo, ficava vários dias, ele tinha uma proteção que no calor, por exemplo, ele chegava a uma temperatura interna e não passava muito daquilo, ele protegia o corpo, não deixava desidratar. No inverno, ele segurava um pouco de calor, também dava para aguentar. Né? Eu testei isso. Em 2018, em 2015 a 2016 eu estava na Itália, mas 2018 eu voltei para ficar mais um mês na universidade lá, continuando umas pesquisas. E eu fui convidado por um pessoal para ir para umas montanhas, era janeiro, para umas montanhas, na divisa com a Áustria, e estava menos 17 graus lá. Né? Então, à noite, menos 17 graus, durante o dia ficava menos 6, menos 7. Então, eu testei. Né? Me ofereceram calça especial e tal. Falei, não, quero testar aqui. Então, eu tinha uma calça de praticar esporte, né? Essa que vem colada no corpo, o pessoal que faz bike e tal, tem aquelas calças. Eu tinha ganhado uma quando eu fui para a Itália. Então, eu coloquei por baixo e coloquei o jeans por cima. E fui andar num sentiero lá, num caminho de neve. E estava menos 8 graus, e eu andei e não tive grandes problemas. Senti frio no começo, daí meio que aqueceu por dentro da calça, e ela criou uma barreira ali. Então, o jeans. Produto interessantíssimo para estudar a história dele. Ok. Qual a finalidade de uma calça jeans? Proteção, versatilidade, facilidade, tanto que ela se difundiu no mundo inteiro.
Porém, o que diferencia eu chegar no mercado municipal de Taubaté ou de qualquer outra cidade, tem umas barraquinhas que vendem roupa lá, procura uma que vende calça jeans. Eu dava o exemplo que custava R$ 50, né? Aí um aluno foi verificar e voltou e falou, professor, encontrei jeans no mercado municipal de Taubaté a R$ 26. R$ 26. E eu ponho esse jeans numa mesa e vou lá no shopping, pego a loja mais cara e compro o jeans mais caro que tiver. Sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000. Coloco um do lado do outro. Tem grande chance desse que custa 2, 3 mil já vir todo rasgado, já. Porque a moda hoje é roupa rasgada. Espera aí, para a finalidade de ser um produto versátil, de alta durabilidade e tal, qual dos dois atende essa característica básica do produto? O primeiro, aquele de 26 conto, 30 conto lá no mercado. Por que então, se ele que atende a origem da necessidade que nós temos, ele é menos valorizado do que o outro, que já é todo rasgado, cada vez que lava, a própria máquina de lavar já rasga mais um pouco, então vai durar menos ainda. Né? Ele já é batido com pedra para dar uma desgastada nele para ele ficar mais macio e tal. O que leva um custar 26 e o outro 2.600, 100 vezes mais caro? O que leva é essa característica aqui, ó. A capacidade de criar valor por referência, por marca, por exclusividade, leva a preço para produtos semelhantes ou equivalentes, preços diferentes, altíssimos, de grande diferença. Isso quer dizer o seguinte, nós podemos pegar 2 alunos formados nessa turma aí, um que daqui 5 anos vale no mercado, sei lá, 1 milhão por ano. Tem, sei lá, uma renda mensal de 80, 90 mil. E um outro que vale no mercado 20 mil reais, ou seja, uma renda mensal de 1.000 e poucos reais por mês. O que diferencia os dois? A formação é a mesma, os dois tiveram o mesmo curso, os dois eram amigos. O que diferenciou? O que diferenciou é o marketing. É a capacidade que um teve de valorizar o seu próprio trabalho, dar sorte, às vezes, de fazer o trabalho para a pessoa certa, que fica satisfeito e fala para um monte de pessoa. E aí, quando você tem muita procura, você pode aumentar o preço. Aí você cria uma marca. Você cuida dessa marca e todo mundo, quando escuta falar Zé da Silva, sabe que é você que está resolvendo, que faz tudo e dá resultado. Valorizou o produto. Então, esse é o grande mote para todo profissional. As diferenças de tecnologia, conhecimento, habilidade de cada um, de cada empresa, tem se igualado, porque a tecnologia está disponível. As escolas trazem o conhecimento para as pessoas. O que vai diferenciar cada um é a capacidade de criar valor, não valor que você acha que tem, mas valor que as pessoas que vão te indicar ou que vão comprar o seu produto acham que você tem. E isso vale para tudo. Por que tem tanto jogador de futebol bom e poucos viram um Neymar da vida? Porque esses foram
trabalhados pelas pessoas que têm relacionamento, que conseguem levar essas pessoas e falar, hoje, por exemplo, Neymar tentou, mas individualista no jogo e tal, foi até os 89 minutos, perdendo. Ele, individualista, o outro jogador individualista, ninguém passando bola, querendo resolver. 89,50, ele erra um passe, o cara faz um gol. 92, 2 de acréscimo. O Neymar dá um passe, o outro passa, o outro jogador faz o gol, vira 2-1 em 2 minutos. Aí o comentarista, o Neymar é um gênio, ele é sensacional. Por que isso? Porque foi criado na cabeça das pessoas que ele é um gênio, então quando ele joga mal é uma coisa fora do, não é normal aquilo. Então, o que diferencia uma pessoa da outra é isso. E vocês, como empresas que serão individuais ou empresas reais ou trabalhando para alguém, só vão ser valorizados se souberem trabalhar sua marca, seu nome. Inclusive, já tem que pensar desde já qual é a sua marca. Eu, por exemplo, quando era moleque, eu detestava meu nome. Arcione, todo mundo achava que era mulher até. Com 8 anos, primeira competição de natação que eu fui, chamaram todo mundo para a prova, não me chamaram. Aí meu treinador foi reclamar, não chamaram o rapaz. Foram ver, me relacionaram na turma feminina. Aí me chamaram, eu fui nadar junto com as mulheres. E eu tinha um desafio, né? Porque se eu estivesse nadando com os homens, eu tinha uma referência do lado ali para, se eu ganhasse, meu tempo poderia ser vencedor. Mas disputando com as mulheres, eu tinha que ultrapassar limites, porque eu podia até ganhar das mulheres, mas o meu tempo podia não ser suficiente para ganhar a prova. Então eu caí na água sem me preocupar quem estava do lado. Eu estava preocupado em fazer o melhor tempo para ganhar a prova dos outros homens que já tinham nadado. Tinha 8 anos de idade. E consegui. Fiz o melhor tempo e ganhei a prova. Né? Algumas pessoas falam, pô, mas isso aí era bullying. Você podia ter se frustrado com isso. Pô, nem liguei. Vou andar com as mulheres, beleza. Não tem problema. Então, detestava meu nome. Só fui cair na real na minha segunda pós-graduação, nem na primeira. Que eu fiz engenharia, marketing não era uma coisa muito forte, nem se falava nisso. Fiz administração financeira, também não. Quando eu fui para Getúlio Vargas, que eu tive aula de marketing lá, falei, nossa, eu tenho marca. Por quê? Toda vez que eu falo meu nome, a pessoa fala, eu repito. Às vezes eu tenho que soletrar. E aí um amigo meu, um dia, criou uma sigla para o meu nome. RC1. Porque em inglês, R tem som de ar, C, né? RC1. Então, RC1. É o one. Então, meu nome, RC1. Então, olha só, tudo isso faz com que meu nome seja conhecido. Tem um peso. Desde moleque, qualquer besteira que eu fazia, todo mundo lembrava meu nome. E pior, sabia quem era meu pai, porque é o meu nome. Então, tinha um problemão. Por outro lado, quando eu cresci, todo mundo me conhece. Pode não gostar de mim ou gostar, isso é outra coisa. Mas falou em Arcione, ou é meu pai, ou sou eu. Quando eu chego, eu marco presença. Então, já meu filho começou a jogar bola. O nome dele era Felipe, tinha 4 jogadores, 4 Felipe no time.
Aí ele passou a ser conhecido como Viagem. Tem gente que até hoje acha que é Viagem o apelido dele, porque a gente viajava muito, né? Mas não, é porque é meu sobrenome. Então ele é conhecido como Felipe Viagem. Minha filha chama Amanda, nome comum, conhecido como Amanda Viagem. Então vocês têm que olhar e falar assim, qual é meu nome? Né? Esse nome é comum ou é um nome esquisito que nem o do professor? Se for esquisito, trabalhe o seu nome. Se for um nome comum, veja qual sobrenome que você tem que pode juntar com o seu nome e ser alguma coisa diferenciada. Se for José da Silva, é muito comum. Aí, né, aparecem os apelidos. Então, a Xuxa, nem lembro o nome dela nunca, porque o nome dela hoje é não sei o que, Xuxa Meneghel. O Lula, ex-presidente aí, Luiz Inácio da Silva era o nome dele. Hoje é Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Tem o Xuxa nadador, Scherer, colocou Xuxa no nome. Então, o Pelé, o apelido dele passou a ser mais forte do que o Edson Arantes do Nascimento. Então, você tem que trabalhar isso porque é sua marca. E a sua marca pode te posicionar como uma pessoa barata ou cara. O marketing muda a relação com o mercado. Conhecer o cliente e suas necessidades passam a ser a base da mudança no mercado. Identificar as necessidades e satisfazê-las, oferecendo um produto ou serviço certo para o comprador, que reconhece o valor do mesmo. Então, o grande desafio do marketing é esse: eu ter capacidade de criar valor por referência, marca, sendo a exclusividade do marketing que leva a diferentes preços. E diferentes preços, como eu já dei o exemplo. A calça jeans do mercado, que não tem marca, que não tem nome por trás, custa 100 vezes menos do que uma calça jeans numa loja de marca. Olha só, de um lado está a empresa. Uma empresa ela tem as 4 principais áreas delas, são as áreas de produção, onde ela produz o que ela vai fazer, vai oferecer para o mercado. Recursos humanos é onde eu tenho toda a gestão dos funcionários, das pessoas que têm ligação direta ou indireta com a empresa. Finanças, que é quem administra pagamentos, recebimentos, aplicações, financiamentos da empresa. E o marketing. Então, uma empresa é composta basicamente por essas 4 áreas. A empresa é influenciada pela política do local onde ela está inserida, a cultura, como as pessoas são, a tecnologia disponível, as leis, os fornecedores e as intermediações. Então, ela é influenciada por esse pessoal aqui. Tem uma outra influência da empresa que são os concorrentes. Então, eu não estou sozinho no mercado. Muitas vezes eu tenho que conhecer bem o que o concorrente faz, porque só de conhecer o que o concorrente faz, eu já melhoro minha posição no mercado. Do outro lado, eu tenho o mercado. O mercado pode ser o mercado consumidor, aquele que compra o próprio consumo. Mercados organizacionais, que são as empresas, que, por exemplo, compram para fazer um produto, um produtor, compra para revender, né? Uma loja revende, ela não produz, ela compra e revende. Ou pode ser um governo que recebe os nossos impostos para transformar em benefícios para a gente mesmo, e tem o mercado global aqui, o mercado internacional. A empresa tem a tarefa de conhecer o mercado, conhecer o mercado,
Porque a partir do momento que ela conhece o mercado, ela pode desenvolver produtos e serviços que o mercado deseja, primeiro, que o mercado necessita. E aí a empresa pode criar o desejo nesse mercado. Como é que eu conheço o mercado? Eu preciso fazer uma pesquisa. Então, falou em marketing, você tem que fazer pesquisa. Os Estados Unidos é o país mais forte do mundo porque ele desenvolveu o marketing e ele faz pesquisa para tudo. Quando eu falo isso, tem gente que torce o nariz e fala assim, o cara é puxa-saco dos Estados Unidos. Não. Eu gosto mesmo da Europa. Mas eu reconheço que os Estados Unidos é uma potência e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é uma potência. A população do Brasil é de 200 milhões de habitantes. A população americana é de 300 milhões de habitantes. Eles têm 100 milhões a mais, 50% a mais. Okay? O PIB brasileiro, a geração de riqueza brasileira, é de 1 trilhão de dólares. Ok? A geração de riqueza americana, o equivalente ao PIB nos Estados Unidos, é de 16 a 17 trilhões de dólares. Então, eles têm uma geração de riqueza 16 vezes maior do que a nossa, com 50% a mais de funcionário, de cidadão. Então, olha só, a nossa riqueza é 1 trilhão de dólares dividido por 200 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos é 16 trilhões de dólares dividido por 300 milhões de pessoas. Ok? Eles são em torno de 10, 11 vezes mais ricos do que nós. Então, eles são muito ricos. Eles têm muito mais dinheiro para investir, para ter os melhores produtos, para ter melhor qualidade de vida do que nós. Tá? Então, os Estados Unidos faz muita pesquisa. Agora, o que eu tenho que pesquisar para conhecer o mercado? Eu pergunto, vamos fazer uma associação com a nossa vida. Né? Eu tenho que arrumar um emprego. Para quem eu quero trabalhar? Quem me oferecer emprego, eu trabalho. Tá, pode ser uma alternativa. Mas se você tiver valor, se você se der valor, você tem que escolher onde você quer trabalhar. Então, se eu quero trabalhar em tal empresa. Tá bom. O que eu tenho que fazer para ser desejado por aquela empresa? Olha só, qual necessidade a empresa tem para eu me preparar para isso e falar para ela que eu faço o que ela precisa e gerar o desejo dela em me contratar. Vou fazer outra para ela, outro exemplo. Alguém tem o microfone aberto, Victor, fecha o microfone, por favor, ou se não, avisa e pergunta. Eu quero ter um companheiro ou companheira. Alguém sabe quem é o Victor aí? Vou fechar o microfone dele aqui. Sumiu. Quero um companheiro ou companheira. O que eu tenho que conhecer daquele companheiro ou companheira que eu escolho, né? Porque, qualquer um eu quero. Não. A gente escolhe quem a gente vai viver o resto da vida, sei lá. Agora, como é que eu vou me preparar para poder me apresentar para essa pessoa, para ela me desejar? Eu tenho que conhecer algumas coisas dela. No marketing, eu conheço essa pessoa por esses 6 Os aqui, ó. Então, eu vou pesquisar tentando responder essas 6 perguntinhas aqui, ó. O
que o mercado necessita. E quem é mercado? Depende. Eu quero atender pessoas de 20 a 40 anos com renda acima de 5 mil reais. Esse é o meu mercado. Eu defino o mercado que eu quero atender. Então, para esse grupo de pessoas de 20 a 40 anos com renda maior do que 5 mil reais, eu vou descobrir o que essas pessoas desejam. O que ela compra. Por que ela compra? Qual a razão que leva ela a comprar? Quem compra? Ela mesma? Ou é o pai dela, o filho dela, a mulher dela, o marido dele, sei lá? Como é o processo de compra? Onde ele procura aquele produto? Hoje é na internet, mas tem coisa que ele quer experimentar, então ele vai na loja. Como que faz isso? Onde ele procura o produto? E em que ocasião ele compra? Tem produto que compra todo dia, toda semana, tem produto todo mês, tem produto que você compra uma vez na vida. Né? Por exemplo, há um produto que você compra uma vez na vida. Uma casa. Ninguém fica comprando um monte de casa. Você compra uma casa uma vez na vida. Aqueles que conseguem comprar, porque muita gente nem consegue comprar um. Com essa pesquisa que eu faço respondendo essas perguntas, eu tenho as informações de necessidade do mercado, que foram organizadas por esses 6 Os aqui. Então, eu pesquiso, organizo a pesquisa, e a pesquisa organizada eu vou trazer para dentro da empresa. Vou trazer para dentro da empresa também a pesquisa, essa linha aqui deveria estar saindo da concorrência. Aqui, ó. Eu vou pesquisar o que o concorrente faz. Então, olha só, eu sei o que o meu mercado quer, certo? Por essas perguntas aqui que eu respondi. Eu vou verificar como é que o concorrente atende a essas perguntas. Então, quando eu trago a informação do mercado para dentro da empresa e o que os concorrentes fazem para dentro da empresa, eu tenho condições de desenvolver o produto adequado, aqui produto ou serviço, no preço que o meu cliente pode pagar, vou definir onde eu vou disponibilizar esse produto, praça, ponto, né? Onde é que ele, olha a pergunta aqui, onde o cliente, o mercado busca o produto? Ah, busca lá? Então eu vou disponibilizar meu produto naquele lugar. E vou fazer a promoção de tudo isso. Então, ó, eu fiz o produto dentro do que o cliente necessita, melhor do que o concorrente faz, um preço que o cliente possa pagar, que é compatível ou melhor do que o preço do concorrente. Vou disponibilizar onde o cliente, o mercado vai buscar o produto, e eu tenho que promover isso. Então, quem gera desejo é a promoção, é a propaganda, é dizer, ó, eu tenho o produto que você deseja, pelo preço que você pode pagar, está disponível onde você normalmente compra. Então, uma propaganda, ela tem que pensar em levar essas informações de disponibilidade para o mercado. Se essa pesquisa foi bem feita, se essa outra pesquisa foi bem feita, se eu fiz um bom P&D, pesquisa e desenvolvimento de produto, se eu defini um preço justo e compatível com o mercado que eu quero atender, se eu disponibilizei o produto onde as pessoas querem encontrar o produto e promovi adequadamente, eu gerei o desejo do mercado, o mercado me responde comprando meus produtos e serviços.
e ele paga por esse produto e serviço, e esse pagamento, descontando as minhas despesas, é que vai gerar o lucro, que é a razão pela qual a empresa existe. Algumas pessoas dizem assim: ah, a empresa só existe para ter lucro. É ao contrário. A empresa só existe porque tem lucro. Se ela não tem lucro, ela não tem como investir, não tem como pagar as contas dela, ela fecha. Então, vocês, quando tiverem com a sua empresa, com a sua atividade pessoal até, trabalhando para alguém, você tem que trabalhar de tal forma que a sua receita, seu pagamento, tem que ser maior do que suas necessidades de pagamento de despesa. Seu recebimento tem que ser maior do que seus pagamentos. A diferença entre o recebimento e o pagamento é o seu lucro. E é com o lucro que você consegue, por exemplo, estar estudando hoje. Eu não conheço vocês pessoalmente, não tivemos tete a tete, mas aí dentro do grupo deve ter assim, ó. Pessoas que estão aí que não trabalham, que os pais pagam a escola. Pessoas que trabalham e com o dinheiro do pagamento está investindo para melhorar a qualificação, fazendo um curso. Outros que trabalham, mas não têm o suficiente para pagar e tem bolsa de algum lugar. Outros que o pai e a mãe ajudam a pagar alguma coisa e o seu salário complementa. Então, várias possibilidades. Agora, eu não tenho lucro, quem paga a faculdade para mim é meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe pagam sua faculdade com o lucro que eles tiveram na vida deles. Então, seu pai trabalha, sua mãe trabalha, tem as despesas da casa e sobra uma parte do dinheiro que é o lucro do trabalho do seu pai e da sua mãe. E esse lucro ele usa para quê? Quando ele vai trocar de carro, quando ele vai fazer uma viagem, quando ele vai comprar uma roupa diferente, quando ele vai fazer uma festa. Tudo isso é feito com o nosso lucro. E sobrou dinheiro para ele poder falar assim, ó, você pode fazer um curso que eu posso pagar para você. Você, aquele que trabalha, ganha X e vive com menos do que ganha. Então sobra um pouco de dinheiro. Essa sobra você pode decidir trocar de carro, fazer poupança, pode viajar, pode torrar tudo no final de semana. Ah, não sei se eu vou viver amanhã, então gasto tudo hoje. E alguns de vocês falaram assim, ó, eu preciso de uma profissão. Então eu vou pegar aquilo que eu ia gastar nas baladas e tal e vou destinar a fazer uma faculdade. Então quem está pagando o estudo de vocês é o lucro. Se não tiver lucro, sobra do que você ganha menos do que você paga, você não tem como financiar seu estudo. Então, lucro é a razão da existência da empresa. Sem ele, ela não existe. Sem lucro, vocês não serão profissionais de destaque, porque é o lucro que vai permitir que você compre um computador melhor, compre um software para fazer o seu trabalho melhor, faça cursos atualizando os seus conhecimentos. O lucro é uma premissa. Você tem que ter lucro. E não pode ter, como eu já destaquei na primeira aula, não pode ter aquela coisa de falar, eu sou um coitado, não posso ter lucro. Tem que ter. Se você fizer com responsabilidade o seu trabalho, se você gerar riqueza à sua volta, você pode ser rico porque fez riqueza com dinheiro limpo, dinheiro honesto. Não tem que ter vergonha de ser rico. Quando você tem riqueza, você gera emprego, você melhora a vida das pessoas à sua volta. Certo? Então, olha só, por que esse desenho é importante?
Porque olha só, o próximo capítulo que a gente vai ver aí, nós vamos falar de sistema de marketing. O sistema de marketing vai pensar nessa história aqui, ó. A empresa, como ela é constituída e como ela é influenciada pelo meio, tanto pelo concorrente como por esses itens aqui, ó. Então, o capítulo 2, vamos dizer assim, do nosso tema, é ver o sistema em que a empresa participa. O capítulo 3 dá essa visão geral do marketing aí, que a gente já está dando. O capítulo 4, eu vou estudar os mercados aqui, ó. Então, capítulo 4, mercado consumidor, onde eu estudo 6 Os. Capítulo 5 são os mercados organizacionais, produtor, revendedor, governamental. O internacional nós não vamos entrar, normalmente no livro ele está lá no capítulo 20, 21, 22, está lá na frente. Aí, falar no mercado, o mercado é uma coisa muito grande, é um conjunto de pessoas muito grande e heterogêneo. Então, vai ter o capítulo lá, o 6, que nós vamos falar em segmentação de mercado. O que, que é? Pegar um mercado grande e dividir em mercados menores em que eu conheço mais as características dele. Aí nós vamos falar de medir esse mercado, saber qual é o potencial de compra do mercado que eu quero trabalhar. Ok, fiz isso. Eu vou então desenvolver o produto, um capítulo para desenvolvimento de produto, em que eu tenho desenvolvimento de produto, marca e ciclo de vida do produto. Aí tem um capítulo que eu vou trabalhar com preço. Aí tem um que eu trabalho com praça, tem um que eu trabalho com promoção. Então, olha só, cada etapa que a gente vai andar aqui, nós vamos estar detalhando um pedaço desse desenho aqui, ó. Então, por exemplo, primeira tarefa para vocês aí. O desenho já está aqui. Eu quero que vocês escrevam explicando esse desenho, tá certo? Explicando esse desenho. Um dia eu vou lá no Eva e vou dar assim, ó, tarefa valendo meio ponto na nota. Faça o upload da visão geral do marketing com a explicação, né? Como se você estivesse explicando para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, com detalhes o que é marketing, utilizando esse desenho para explicar que foi o que eu acabei de falar. Então, ó, tem a empresa, que tem os relacionamentos, tem os mercados, eu vou pesquisar o mercado, vou pesquisar a concorrência. Para organizar a pesquisa, eu uso 6 Os, que responde o que, por quê, quem, como. Trago essas informações para dentro da empresa e vou desenvolver o produto, no preço, onde eu vou disponibilizar o produto e como eu vou divulgar para o mercado que eu fiz tudo isso. Se eu for bem sucedido, o mercado compra o meu produto e paga por isso. O pagamento, eu tiro minhas despesas, sobra o lucro, que é a razão da existência da empresa. Ela ter lucro é a razão da existência. Tudo bem? Vou parar um pouquinho, tem 7 minutos para acabar essa base agora, e vou abrir para comentários rapidamente sobre essa visão geral do marketing. Nós estamos em 19 alunos, mais eu 20 pessoas. Então, eu quero aí voluntários para comentar comigo essa visão do marketing. Dou-lhe uma. Professor, Sim, senhor Pedro. eu posso comentar, na verdade, algo um pouco lá atrás ainda, antes Claro. disso. É engraçado o senhor falar, né, uma coisa assim que, estudando, na verdade, na história do design, né,
o design, ele, ali na época da guerra, né, ele foi muito, um pouco antes até, na verdade, ele foi muito desenvolvido como um design universal, né, um design, tipo, único e padrão, assim. E isso até que foi algo bastante usado durante o período guerra e um pouco pós-guerra por conta dos americanos que começaram a vender para a Europa e queriam divulgação e até mesmo materiais, né, tipo corporativos que fossem rápidos de fazer. Então se usava muito dessa regra, né, essas regras universais, principalmente desenvolvida na Bauhaus, para poder, vamos dizer assim, otimizar a produção, né, otimizar todo o processo de produção de materiais, de materiais de divulgação e tudo mais, assim. Mas depois, né, tipo, acho que começa a surgir a ideia um pouco, né, surgiu um pouco a ideia do marketing, que foi lá por volta de 60, 1960 e tudo mais, que há vamos dizer assim, que a Europa já se recuperou e tudo mais, e os Estados Unidos começam a olhar para o próprio mercado, o mercado interno. E também, por conta disso, né, considerando o design, sai um pouco desse design universal, desse design padrão. Ele tenta buscar mais diferenciação, né, mais característica, assim, de diferenciar dos outros produtos, assim, tanto na divulgação quanto na própria criação do produto. E é interessante, né, porque isso meio que vai refletindo um pouco essa época também da necessidade do mercado americano de conseguir vender mais ali dentro do seu próprio mercado, né, já que a Europa já Então, se viu, recuperou e tudo Pedro? mais. E como que isso se reflete também na produção, né, do design e tal. Então, eu vou comentar isso aí rapidinho. O que acontece é o seguinte: o gigantismo americano que eu citei, pós-guerra, que gerou aquelas mega empresas e tal, gerou dentro dos Estados Unidos uma cultura de massa. Então, o americano dizia assim, ó, começou com o Ford. Né? O Ford falou assim, ó, carro deixa de ser um produto de luxo e todo americano tem que ter condição de comprar um carro. Então ele padronizou o carro, só fazia carro preto, só com uma motorização, só com um acabamento, só que o preço era lá embaixo. E por que ele foi bem sucedido? Porque o pensamento da massificação é assim, ó, eu quero vender para todo mundo e por isso o preço tem que ser baixo. Só que essa decisão aí, mais para frente, o Sloan, Alfred Sloan, da General Motors, quase levou a Ford à falência, porque ele falou, ó, a pessoa depois que tem o bem, ela quer ter um bem diferente. As pessoas querem diferencial. E aí o que ele começou a fazer? Fazer carros de cores diferentes com opcionais. Então, ele diferenciou o carro. Mas qual é a lógica do caminho? Primeiro o cara quer ter o carro. Depois que ele tem um carro igual aos outros, ele quer um carro diferente. Ele quer um carro exclusivo, ele quer um produto exclusivo. A ITT, que é a gigante da telefonia americana, adotou a mesma linha do Ford. E ela disse assim nos Estados Unidos: todo americano tem que ter um telefone. E o telefone dela era aquele telefone não preto, só que todo americano tinha telefone. A partir do momento que todo mundo tem telefone, aí a indústria que produz aparelhos de telefone começa a fazer aparelho de telefone mais bonito, mais vermelho, mais amarelo e tal, para pegar a questão do designer, né? E quebrar aquela massificação. Então, por que o mercado americano tem os produtos mais baratos do mundo? Porque eles são massificadores. Eu trabalhava na área de papel
enquanto a nossa máquina de papel fazia 5, 6, 10 tipos de papel diferentes, nos Estados Unidos, cada máquina fazia só um tipo de papel o ano inteiro. Alta produção. Quando você tem alta produção, você abaixa o preço. Então, uma característica do mercado é essa. O americano massificou tudo. E quando você quer massificar, você padroniza. É o que você falou. Tudo padrão. Para atingir o maior número de pessoas. A partir do momento que todo mundo tem, aí eu tenho que diferenciar. É a hora que eu vou mexer com o design do produto. Bem? Então, Pedro, o que eu estava comentando é que no mercado estilo americano, é natural que o design tenha sido padronizado, porque tudo lá foi em cima da produção de massa, certo? Produção de massa é produzir em grande volume e atingir a escala global. Todo mundo tem que ter acesso aos produtos. Isso faz com que você tenha economia de escala, abaixando o custo e o preço dos produtos. Ok? Depois que a pessoa tem o bem, aí eu vou diferenciar o produto de diversas formas. E uma das formas que mais é utilizada para diferenciar o produto é o design. Ok? Então, aquilo que você relatou tem essa característica. Agora vamos para outros mercados. O mercado brasileiro. Vocês lembrarem, eu falei que até 90, o mercado brasileiro era destinado para produzir bens para 10% mais rico no mercado. Vamos ver uma prova disso. A prova disso... Opa, tem microfones abertos. Vamos desativar o somzinho aqui. Para desativar. A prova disso é o seguinte, ó. Na década de 90, quando o governo privatizou a telefonia, o Brasil tinha 170 milhões de habitantes. Tinha 17 milhões de telefone. 1 para cada 10. 1 para cada 10 é 10%. Então, a produção, a oferta de bens no Brasil era limitada a uma pequena classe social que tinha dinheiro. A gente não tinha essa política do produzir volume para atender todo mundo. Todo mundo vai ter os produtos. Não. Telefone era só 10% tem telefone. Tanto que a grande mudança da telefonia foi que os portugueses e espanhóis que ganharam a licitação para ficar com a telefonia no Brasil pagaram 3 vezes o que o governo pedia. Aí todo mundo comemorou. Os portugueses pagaram 3 vezes o preço que a gente queria. Só que na cabeça do quem comprou era o seguinte, ó, na Europa e Estados Unidos já tinha 7 telefones para cada 10 pessoas. O Brasil tinha 1. Então ele podia rapidamente multiplicar por 7 o número de telefones do Brasil para equiparar com a Europa e Estados Unidos. Hoje, nós temos a mesma relação de telefone por habitante, em torno de 12 telefones para cada 10 pessoas. A mesma que tem a Europa e Estados Unidos. A telefonia, para mim, foi maior prova de inserção social brasileira, mais do que qualquer outro programa. Bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, não. Por quê? O cara pega papel na rua para vender no reciclador. Ele tem um carrinho, no carrinho tem um telefone. Que não é de graça, ele paga para ter telefone. Paga lá R$10 por mês, por semana, sei lá, para ter crédito. Só que ele
pode ter um telefone e as pessoas veem ali, quando tem papelão em casa, ligam para ele buscar. Ele não fica pedindo, eu queria crédito para ter telefone. Não. Ele trabalha para ter telefone. Então, olha só, década de 90, faz 30 anos, o mercado brasileiro era destinado para 10% da população. Por que o nosso carro era a carroça, que nem o Collor falou? Por que os nossos eletrodomésticos eram padrão? Por que não se preocupava com o design dos produtos? Porque não tinha concorrência. Então, num mercado que não tem concorrência, qual é a preocupação que tem de fazer produtos diferentes? Quer ver? Vamos em Cuba. Cuba, que o mercado é fechado. Os carros que eles usam é da década de 50. Toda a modernidade que tem nos carros, hoje eles não têm lá. Porque os carros são da década de 50, eles não compraram mais carro, estão fechados para o mundo. Quanto mais fechado é o país, quanto menos aberto para a concorrência, menos valor se dá para questões visuais, estéticas. É padrão. Quer ver um exemplo? Roupa no Oriente Médio. Tem moda lá? Não. Tem região mais radical que a mulher usa burca, preta, até a cara é tampada. Homem usa roupa branca com um negócio na cabeça, que eu esqueci o nome agora. Tem. Tem um filme que eu assisti de judeu ortodoxo, aqueles que têm roupa preta, chapéu e uma trança comprida assim, homem. E os homens usavam aquela roupa preta e as mulheres usavam tudo roupa cinza. E um casal acabou sofrendo um acidente e acabou indo para uma comunidade dessa. E a moça consegue convencer as mulheres de que, você pode ser padrão, mas vamos pôr cor nisso. Quebrou aquele paradigma de toda mulher usar cinza e tal, né? E aí as mulheres puderam se diferenciar na roupa. Então, a atividade de vocês, quem tem birra com os Estados Unidos, escolheu a profissão errada. Porque quem trabalha bem pra caramba, o marketing, a atividade de vocês e tal, são os americanos. O europeu é mais fechado. O europeu é mais tradicional. Na Europa, o avanço da imagem, do design e tal, é para a classe AA. Certo? Porque os caras não ficam trocando de carro toda hora, não trocam de casa, não compram roupa toda hora. Para quem trabalham os artistas lá? Para o multimilionário. Que são aqueles que compram a Ferrari, que está sendo lançada agora, aquele iate top, a roupa preta-porter lá, que é apresentado nos desfiles de moda e tal. São os milionários. Vai para o Oriente totalmente avesso a qualquer evolução que envolva emoção. Certo? Então, sua pergunta veio bem na hora, sua contribuição, porque reforça isso. Ó. Tudo que você falou se resume a isso. Ó. O americano massificou tudo. Depois que a pessoa tem, ela quer ser diferente. Primeiro você quer ter, depois quer ser diferente. Tá? No Brasil a gente nem tem. Ainda é uma parcela muito pequena da população
que tem condição de adquirir os bens. Quando adquire, adquire o que aparece. Eu adoro o carro tal, mas apareceu esse, eu comprei esse, porque esse eu posso pagar, aquele não. Eu adoro a roupa tal, mas eu comprei essa porque essa eu posso pagar. Aquela é feita para elite, não é para mim. Tudo bem? Mais alguma colocação em relação a isso?